no boletim tem muitos aniversariantes, mas eu quero aqui no púlpito parabenizar o Juarez, que ontem completou 79 anos. Né? Parabéns, Juarez, que Deus continue te abençoando. Muito feliz por isso. Há muitos anos já convivo com o Juarez e toda a sua família. Essa semana, no domingo passado, eu preguei sobre o que eu vou falar hoje, lá em Niterói. Mas essa semana eu estava lá mexendo nas minhas fotos, olhando, e eu fiquei pensando o seguinte: nós gostaríamos que a vida fosse mais estática, especialmente o pessoal que está em 70 anos, né? Mais estática. Mas a vida não é estática. A vida é muito dinâmica e ela passa muito rápido. Então, Samuel, vamos ver aí umas fotos, só para vocês terem. Dá para aumentar um pouquinho, Samuel? Vê se é possível. Essa foto eu tinha 11 anos. Eu estou no velocípede. Não, volta a outra. Eu estou no velocípede. Do lado direito está minha irmã segurando uma boneca. E do lado esquerdo está a outra minha irmã segurando um pintinho. Porque atrás tem um galinheiro, não sei se vocês estão reconhecendo. Isso lá em Niterói, isso aí é 1966. Na minha casa tinha um galinheiro. Papai era o único que trabalhava lá e sustentava 6 pessoas. Nós éramos em 4 filhos, mais a minha mãe e minha tia. Então, papai tinha um galinheiro e atrás nós estamos ali. E essa foto me trouxe muita saudade. 1966, Páscoa de 1966. Para mostrar que a vida é dinâmica, não é estática. A outra, Samuel, por favor. Essa daí era aniversário da minha mãe, que partiu. Ela fez 77 anos, isso em 2007. Eu gosto muito dessa foto. Aí já estão eu, minhas irmãs e minha mãe. A vida não é estática, ela é dinâmica. Bem que eu gostaria que ela fosse mais estática. Por último, um saudosismo. Essa é a minha turma do seminário. Joel está ali, eu e Joel. E nós, ano que vem, vamos completar 50 anos de formados. Estamos sonhando com um culto lá no seminário, na formatura de 50 anos da nossa classe. Obrigado, Samuel. A vida, então, não é estática, bem que nós gostaríamos. Ela é muito dinâmica. E muitas coisas, como diz a palavra de Deus em Eclesiastes, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora, mas Deus é soberano em todas as coisas. Então, pensando nisso, eu gostaria de estar compartilhando à igreja a vida de um homem chamado João Calvino. Você sabe que a igreja presbiteriana é uma igreja calvinista, que recebe as influências desse francês que nasceu em 1509 e faleceu em 1564. Calvino tinha apenas 9 anos de idade quando surgiu a Reforma, 31 de outubro de 1517. Calvino se converteu ao protestantismo em 1533. Ouvindo falar dos escritos de Lutero, ele então converteu-se em 1533. Calvino foi um teólogo, foi um advogado, foi um pastor, que se tornou uma figura influente no movimento protestante. Calvino faz parte da segunda leva de reformadores. Lutero é da primeira, Calvino é a segunda leva de reformadores. A sua grande obra foi As Institutas da Religião Cristã. Ele escreveu em 1536 e a segunda fase em 1539. Calvino batia essencialmente nessa doutrina que eu vou falar nessa manhã, chamada soberania de Deus. Calvino viveu grande parte da sua vida em Genebra, na Suíça, e ele foi responsável pela reorganização dessa cidade-estado chamada Genebra. Calvino deu uma grande contribuição
no mundo, influenciando não somente a religião, mas também a área econômica, social e política. Calvino casou-se com Idelete em 1540. Idelete era viúva de um anabatista e já trazia consigo 2 filhos. Eles viveram casados 9 anos. Eles não tiveram filhos. Em 1549, ela faleceu e ele continuou viúvo até a sua morte. Os pontos principais que Calvino falava, enquanto Lutero falava sobre reforma na igreja, Calvino partia do princípio que era necessário fazer uma nova mudança na igreja. A salvação é um ato soberano de Deus, tendo como base a eleição em Cristo Jesus. Na Santa Ceia, ele discordava da visão de Lutero. A igreja romana prega a transubstanciação. A igreja luterana fala da consubstanciação. E a nossa doutrina nos fala que a Santa Ceia é espiritual. Não é uma transubstanciação, não é uma consubstanciação, mas Cristo está conosco espiritualmente quando levamos os elementos do pão e do vinho. A essência da teologia de Calvino é o reconhecimento da soberania de Deus. Ele viveu grande parte da sua vida na Suíça, como eu falei. Farel era o grande responsável pela Suíça, pela Genebra, uma Suíça. Vamos pensar como, trazendo para a linguagem de hoje, como se fosse o prefeito de Genebra. E convidou Calvino, então, porque Genebra se tornou uma cidade protestante, e que ele viesse para atuar ali. E lá ele foi, em 1536 até 1538. Em 1538 ele foi expulso de Genebra, voltou para a França. E lá ele ficou vivendo durante um período. Mas, em 1541, eles novamente pediram que Calvino voltasse. E Calvino, junto com Farel, fizeram uma estruturação enorme na cidade de Genebra, mexendo no aspecto ético, enfatizando a vida, e ele assim ficou ali até a sua morte. Calvino, além do seu livro que eu falei, fez um comentário de toda a Bíblia, menos o livro de Apocalipse. Ele escreveu os comentários bíblicos de todo o tempo, a menos o livro de Apocalipse. Então, como você vê, foi um homem muito atuante e que deu grande contribuição dentro do movimento protestante. E a nossa igreja, Igreja Presbiteriana, ela recebe esse legado de Calvino. Calvino teve um discípulo chamado John Knox, que foi morar na Escócia. Lá ele começou um movimento de evangelização e na Escócia surgiu a Igreja Presbiteriana na Escócia. A Igreja Presbiteriana da Escócia veio para os Estados Unidos no século XVII e no século XIX veio para o Brasil no dia 12 de agosto de 1859, na cidade do Rio de Janeiro. Mas nessa manhã eu gostaria de me deter sobre esse tema. Depois de citar a biografia dele, todo o relato, eu gostaria de me deter nesse tema que ele nos ensina e como isso é importante dentro da nossa caminhada, na caminhada espiritual. O Sínodo de Dorf, depois do falecimento dele, elaborou, baseado em Calvino, 5 pontos básicos, que são os pontos básicos da nossa doutrina. Eu preguei aqui recentemente sobre a reforma, os 3 pontos básicos da reforma, que é a justificação pela fé, livre exame da Bíblia e sacerdócio universal. Lembram-se disso, meus alunos aqui? Mas hoje eu gostaria de falar dos 5 pontos que definem
o processo calvinista. Então, vamos começar. Primeiramente, o tópico inicial. Ele disse o seguinte: a depravação total do homem. O homem é incapaz de salvar a si mesmo devido ao pecado. O homem é incapaz de salvar a si mesmo devido ao pecado, o que ele chamou de depravação total do homem. Então vamos passear um pouco na Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo número 3, e começamos a ver o que é essa depravação total do homem. Diz Paulo em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. No livro de Eclesiastes, lá diz: não há homem que faça o bem e que não peque. Não há ser humano que faça o bem e que não peque. Então ele bate nessa tecla da depravação do ser humano. No Salmo de número 51, disse: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. E assim existem muitas passagens na Bíblia que nos falam a respeito disso. O ser humano por si mesmo não alcança a salvação. Por mais do que ele faça o bem, ele não é capaz de por si mesmo alcançar a salvação. A salvação não depende das minhas obras, não depende da minha vivência, não depende da minha religiosidade, não depende da minha santificação. A salvação não é possível ao ser humano. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, e nós novamente encontramos essa palavra bíblica a respeito disso. Romanos, em Efésios capítulo 2, ele nos diz lá: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que o homem se glorie. Não de obras, para que o homem não se glorie. Então, essa é uma doutrina básica da nossa teologia. O ser humano é carente da graça de Deus. Segundo ponto que ele nos ensina: a eleição de Deus é incondicional. Deus escolhe e estende essa graça sobre todos. E aqui então nós a olhamos. Vamos ver em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo número 8. Versículo de número 28 até o versículo número 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, esses também justificou, e os que justificou, esse também glorificou. Deus, na sua infinita sabedoria, nos chama por meio de Jesus Cristo. A eleição é incondicional. A eleição é Deus que nos chama e escolhe. E nós somos convidados, então, nisso. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 15. João, capítulo número 15. Versículo de número 14. Vós sois meus amigos e fazeis o que eu vos mando. Não foste vós que me escolheste. Versículo 16. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires em meu nome, eu vou-lo conceda. Não foste vós que me escolheste.
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. É isso que nos fala da eleição em Cristo Jesus, da eleição que Ele nos fala. Mas também Calvino bate no terceiro ponto, da expiação. A morte de Cristo é eficaz, soberana, para nos salvar. Totalmente foi gravado na cruz de Cristo a eleição, a expiação da humanidade por meio de Cristo Jesus. E novamente voltamos para Romanos, capítulo número 5, onde ele nos fala a respeito desse assunto. Romanos capítulo 5. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 19. Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. O pecado entrou através de Adão. E a expiação se deu por meio de Jesus Cristo. Por um só homem entrou o pecado. Por um só homem veio a salvação. É isso que ele nos fala da expiação que Deus nos fez por meio de Cristo Jesus. Por isso, no Novo Testamento não existe mais sacrifícios. Não existe mais o derramamento de sangue, como havia no Velho Testamento. Porque tudo acontece na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa doutrina. Ele é o centro da nossa visão. A depravação do homem, a eleição, a expiação em Cristo e a graça irresistível. Deus nos chama por meio do Espírito Santo. É Ele que nos convida. E nada melhor do que Atos, capítulo de número 9, aquele encontro maravilhoso que Paulo teve com Cristo. Atos, capítulo número 9. Paulo sai de Jerusalém em direção a Damasco a perseguir a igreja. E nos diz o versículo 3, Paulo, seguindo estrada afora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Encontro irresistível. Que encontro maravilhoso. De Paulo ali com Jesus Cristo. Paulo disse que foi um apóstolo fora do tempo, alguém fora do tempo, porque Cristo já havia vivido, morrido, e ressuscitou e foi levado aos céus. E encontra-se com Paulo. Esse encontro com Paulo é algo sobrenatural, como ele mesmo nos escreve nas suas epístolas. E ali ele então teve esse encontro maravilhoso, da graça irresistível. Jesus disse que o Espírito Santo veio para convencer a humanidade do pecado. O Espírito Santo veio para regenerar a humanidade e transformar aquilo. O Espírito Santo veio para mostrar a justiça, mostrar o pecado e nos convencer dessa caminhada. E eu gosto sempre de me lembrar do meu encontro irresistível com o Espírito Santo. Fui criado na igreja, já contei isso aqui, eu acho que umas 10 vezes, vou contar 11. Mas quando cheguei na minha mocidade, sabe como é que é jovem, me afastei da igreja. Futebol era um problema na minha vida, era torcedor daquele campeão da Libertadores, e eu dizia para minha tia, hoje domingo eu vou ao Maracanã ver o Flamengo. E a minha tia era muito firme
E ela disse, não, você tem que ir à escola dominical, o culto da manhã e o culto da noite. Eu falei, tia, acho que eu vou ser católico. Isso ela tremia de ouvir. Porque eu vou à missa no sábado, do Maracanã, domingo. E assim eu fui me distanciando da igreja. Fui me afastando da igreja. E lá, uma certa ocasião, 31 de dezembro, era, claro, é o dia que todo mundo vai à igreja. Antigamente, o culto era às 11 horas da noite. Né? E a gente passava meia-noite dentro da igreja. Isso aqui também em Florianópolis, né, Elisete? Muitas vezes fizemos isso. E eu fui a esse culto, e uma menina chamada Eunice me disse, Romualdo, nós vamos para um retiro da Palavra da Vida. Você não quer ir nesse retiro da Palavra da Vida em São Paulo? São uns 300 jovens. Eu fiquei encantado com aquilo. Como era muito caro, falei, eu vou falar com meu pai. Se meu pai puder pagar, né, eu vou, eu quero ir. E papai pagou, e eu fui para o encontro da Palavra da Vida. Quem não conhece, eu sugiro que conheça para jovens. É espetacular. 300 jovens, acampamento. E lá eu tive um encontro com Cristo. Essa graça irresistível tocou no meu coração. E eu senti Deus falando nitidamente comigo, naquele vale encantado. E ali eu entreguei a minha vida nas mãos de Cristo. Isso em 1971, janeiro de 71. Eu digo que existem dois Romualdos, um antes e depois, e que continuo nessa caminhada ao lado de Cristo. É a graça irresistível, é o Espírito Santo que toca nos nossos corações. Ninguém se converte porque é bom. Não, é o Espírito Santo que nos fala. É o Espírito Santo que toca no meu coração, no seu coração, e nós respondemos a isso. Respondemos a esse convite do Espírito Santo e entregamos então a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, para termos frutos e vivermos a vida ao lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, repetindo, primeiro, a depravação do pecado, a eleição em Cristo, a expiação perfeita em Cristo, a graça irresistível que é o Espírito Santo que toca no coração. E por último, a perseverança dos santos. A perseverança dos santos. E aqui a nossa doutrina é muito importante. Ela diz lá, uma vez a pessoa salva, o fiel permanecerá firme em Cristo Jesus. Nós não acreditamos que alguém perca a sua salvação. Nós acreditamos que a pessoa que realmente entregou a sua vida nas mãos de Cristo foi selada pelo Espírito Santo. E temos muitos textos, eu não vou ler aqui porque ficaria um pouco longo, mas nós temos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, que nos fala que aquela pessoa passa a ser tomada pelo Espírito Santo. Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 8 e 9, ele nos fala a respeito disso. Eu só vou ler, então, só esse. Romanos 8, versículo 8 e 9. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando nós nos convertemos, fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Selados com o Espírito Santo de Deus. Por isso, quem crê em Cristo não perde a sua salvação. Não perde. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, versículo 15, ele nos diz que ao homem está destinado o julgamento. Pode ir passando, Samuel. Se a obra se queimar, será salvo. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Aí você pode dizer, mas a Bíblia fala das pessoas que se afastam. Sim. Aí eu me lembro do filho pródigo. O filho pródigo,
seu pai tinha muitos recursos. E eu gosto muito de brincar isso, trazendo para os dias de hoje. O pai dele tinha muitos recursos aqui em Florianópolis. E ele era o segundo filho, tinha o filho primogênito, ele era o segundo. Segundo a cultura judaica, só o primeiro receberia toda a herança. Mas o pai resolveu dar para ele parte da sua herança. E ele pegou todo aquele dinheiro e foi para São Paulo. E lá ele esbanjou, fez o que fez, e o dinheiro foi indo, acabou tudo. E ele então se lembrou lá em São Paulo, uma situação muito difícil. Ele disse: lá em Florianópolis, a minha família vive na presença de Deus. Irei e direi para o meu pai: pai, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Recebe-me como um dos teus servos. E o pai então o abraçou de tal maneira e disse: esse meu filho que estava morto, ressuscitou, reviveu. E ele alegrou-se com aquele filho. Essa parábola de Jesus nos mostra isso. A pessoa que realmente tem uma salvação em Cristo, mesmo que ela se afaste, ela não deixou de ser filho de Deus. Pelo contrário, o Espírito Santo tocará no seu coração e ela estará novamente conosco. Estará conosco. Essa é uma doutrina fundamental nossa e que nos conforta, que nos dá alento, que o Espírito Santo é que sela o meu coração e nos protege nessa caminhada. Eu também gosto muito da perseverança dos santos. Quantos anos eu já sou cristão, desde 71 para cá. Aí você pode dizer: mas você é pastor. Bom, primeiro eu não fui sempre pastor. Depois fiz o seminário, como eu mostrei ali. Ninguém se mantém firme em Cristo se não for a ação do Espírito Santo. Salmo de número 124. Lá nos fala muito bem de todos nós. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, já nos teriam destruídos. Se eu permaneço na graça de Deus, é porque o Espírito Santo que me sustenta, que me protege. Eu não sou bonzinho por ser bonzinho, não, pelo contrário. Me considero um dos maiores pecadores, como Paulo também disse. E Jesus tem feito a oração que eu gosto muito: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós, como seres humanos, somos tentados a toda prova, a todo instante. E se permanecemos firmes na graça, na perseverança dos santos, é porque o Espírito Santo que atua em nós. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas com ela Deus providenciou o livramento, que é o Espírito Santo. Tantas são as passagens na Bíblia que nos fala a respeito disso. Nós não somos melhores do que os outros. Não, somos tão pecadores como os outros. Mas o que nos sustenta e nos segura é a graça de Deus por meio do Espírito Santo. É a graça de Deus. E temos o Salmo 32 que nos fala a respeito do perdão. Pai, pequei contra ti. Ele reconhece o seu erro. E ele pede que, por meio do Espírito Santo, restitui-me a alegria da salvação. Olha o Salmo 51, versículo 7. Davi, depois de todos os seus problemas, ele disse: restitui-me a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação, mas restitui-me a alegria da salvação. Então, nessa manhã, nesses 5 pontos básicos, eu gostaria de ensinar e falar isso para a igreja. Essa é a essência da nossa doutrina calvinista. Ela nos fala e nos mostra sobre o que está ali na tela. É a soberania de Deus que dirige os nossos passos. Porque é Deus que efetua em nós
tanto querer como realizar. É Deus que efetua em nós tanto querer como realizar. E nós, então, somos chamados a viver nessa caminhada, nessa jornada ao lado do nosso Deus. O ser humano por si está em pecado. A eleição por meio de Cristo Jesus. A expiação pela graça de Deus. O Espírito Santo atua no meu coração e no seu coração. E a perseverança de santos em Cristo Jesus, mostrando-nos que a salvação é algo eterno e que Deus nos concedeu. Que essa palavra nessa manhã possa fortalecer o seu coração, possa estimulá-lo a viver com Cristo, possa estimulá-lo a viver um processo de santificação. As boas obras em Cristo Jesus, porque nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, nos quais Deus já preparou diante da humanidade. Que Deus assim fortaleça. Amém. Aleluia, gostoso, Viviane. Que Deus assim nos abençoe. E que essa doutrina seja parte da sua vida e da sua vida espiritual. Amém.